Oi. Bem, essa é a nossa segunda parte do vídeo, certo? Nós vamos tentar explicar bem rápido por causa do tempo do meu celular. Mas a autora Fernanda Mangini vai explicar que há um grande problema na tecnicociência, certo? Um dos grandes problemas é a questão da dissolução das fronteiras entre ciência e sociedade. Ela vai falar que nessa relação ciência, tecnologia e sociedade vai haver implicações de interesses políticos, militares e econômicos. É o que a gente está vendo aí hoje no país, né? O Ministério da Saúde está pela tecnicociência, né? Pede o isolamento social, pede que as pessoas fiquem estudando em casa, para evitar o crescimento do vírus, espalhar o vírus e, consequentemente, o caos no Sistema Único de Saúde. E tem a posição de quem governa a sociedade, o líder, né, que é o presidente, que se preocupa com os populares, com as pessoas informais, com não só informais, mas com a burguesia, né, com as empresas que não estão vendendo, com o caos que pode acontecer na economia, né, e que o Estado não tem como, digamos assim, sustentar, né, porque no caso são empresas, a crise está em empresas e está em informais, né, então assim, mesmo com todos os esforços, né, haverá com certeza, se parar por muito tempo, uma crise econômica, e não só no Brasil, mundial, né, por causa de um vírus que pode ter sido produzido em laboratório, né. Há uma desconfiança de que ele possa ter sido feito de propósito, né, para, sei lá. Bem, isso não é comprovado cientificamente, que eu estou falando aqui, mas o fato é que há interesses políticos e econômicos de toda uma sociedade, da sociedade brasileira, e há um posicionamento técnico-científico. Esse exemplo é muito bem voltado para a nossa aula de hoje, porque, segundo a autora, a sociedade ela se tecnificou, né? Ela vai ouvir o discurso científico, né, técnico. E aí ela, como a gente está vendo, a sociedade, pelo menos brasileira, está atendendo ao que a ciência está falando, né, está dizendo, né, com relação ao Covid-19. Bem, outra coisa que é bom entender é que nessa lógica de produzir o saber, não são os critérios do conhecimento apenas que contam, mas sim os interesses econômicos, políticos ou militares, né? Isso é a frase da própria autora e a minha explicação antes disso, né? Bem, mas o problema maior parece ser a subordinação desse interesse cognitivo ao prático, né? Ou seja, também há uma grande crítica, aí eu falo da gente quanto serviço social, porque eu sempre falo, né, que a gente não adentra, não recebe tanto dinheiro do CNPq, né, como a gente deveria, porque a gente não investe nas tecnologias sociais que nós já sabemos, que nós fazemos no nosso cotidiano, né, porque para lidar, executar, planejar, avaliar, monitorar políticas sociais e públicas, nós, enquanto assistentes sociais, nós temos um saber, um conhecimento específico que gera ciência, né, gera transformação na vida prática e cotidiana dessas relações sociais, né? E isso me intriga muito, eu tenho falado em sala de aula e quero muito que o serviço social pense nisso, né? Pense que ele é possível a gente ser crítico, ser ideológico, se a gente quiser manter a hegemonia dos nossos pensamentos, conquistados há 40 anos atrás, mas também a gente pode ser, sem querer impor, sem engessar, propor
a partir da pesquisa, das investigações, propor, né, inovações de tecnologias sociais, por exemplo, para a questão da pobreza, né, da superação da pobreza, para a questão, como é que eu posso dizer, da questão da redução de danos para as pessoas em situação que utilizam, né, que usam drogas, né? Nós podemos pensar em tecnologias sociais para projetos de vida, para na linha de reproduções das relações sociais dos egressos do sistema prisional, pensar nos fortalecimentos de vínculo, como é que a gente, sem engessar, né? Sem engessar, sem impor, mas possibilidades, né, de caminhos que possam, de alguma forma, orientar, contribuir para os direitos dessas pessoas, né, para o engajamento na participação, né, cidadã, política, das pessoas que a gente trabalha, né, como forma de enfrentamento às expressões da questão social. Bem, então, eu quero dizer que a autora vai falar desses principais problemas de subordinação dos interesses, qualquer interesse cognitivo, ao interesse pragmático, né, que vai exige uma prática, né, vai ter também demandas da sociedade em relação à ciência e à tecnologia, que vai contribuir para o surgimento de novos modos de produção de conhecimento, que podem ser mais democráticos, que envolvam diversidade de atores e não se concentrem apenas no espaço universitário. Esse é o que a autora Mangini vai tratar. Bem, o que ela critica bem é que algumas pessoas tendem a pensar que esse conhecimento técnico-científico só está na universidade, né? Na verdade, as empresas também investem em pesquisa, em conhecimento, mas ela geralmente utiliza para o capital. E a universidade, principalmente o serviço social, precisa pensar dessa ciência, tecnologia e inovação para a transformação social de uma praxis, né? Uma ação transformadora, né? Sempre pensando na superação desse capitalismo, né? No caso do serviço social. Bem, para os marxistas, a relação ciência, tecnologia e sociedade, ela vai adquirir diferentes feições no capitalismo. A autora vai falar que sempre pensando nessa proposta de ação social, né, em direção ao socialismo. Então, ela vai dizer que dentro do capitalismo há uma dependência da ciência em relação à tecnologia para e em prol do desenvolvimento capitalista, né? E essa relação ciência e produção, ela vai se estreitar de uma tal forma que vai sofrer uma mudança qualitativa, né? Ou seja, o produto que deveria ser da atividade científica, ele passa a atender às necessidades imediatas do capital, né? Do aparato produtivo, e muitos casos vão impor transformação na produção, que vai implicar, extrapolar exatamente nos modos de produção e vai respingar na classe trabalhadora. Essa é uma crítica forte da autora, né? Que fala sobre Andere, né, e et al., que é alguns autores que vão tratar desse assunto. E aí haverá também uma condição dentro do marxismo, que é essa ciência, essa tecnologia, ela deve sempre compreender e estar disposta a gerar transformação social, né? Primeiro porque ela é historicamente determinada, certo? Porque é um produto do homem em condições dadas e que vai se transformar à medida que o homem se transforma e também transforma a sua história. Então, assim,
na verdade, essa ciência ela deve ser a serviço do homem, não o homem a serviço da ciência, né? É isso que a autora, os marxistas advertem. Bem, a crítica dos marxistas à ciência, tecnologia e sociedade é que a ciência é vista como uma necessidade prática que deve ser colocada a serviço do capital, como mais uma força produtiva. Desse modo, esses autores vão entender que na fase histórica atual não é mais possível a separação entre ciência e tecnologia, né? Então os marxistas vão entender que a ciência ela não se separa da tecnologia, né? Exatamente porque tudo isso está a serviço do capital, ultimamente. Bem, mas um autor fez uma crítica aos marxistas, né? Que vão dizer, esse autor, Comstock, ele vai falar que vai permitir duas observações. Uma primeira que vai falar sobre o modo tradicional de fazer ciência dentro do marxismo, né? Bem, porque eles sempre pesquisam de forma crítica, óbvio, que faz parte do pensamento marxista, isso é bom, né? Mas, no caso, o autor faz uma crítica que ele sempre vincula a sociedade capitalista, se desvinculando do cotidiano prático, né? Ou de uma atuação política concreta. Isso vai gerar uma crítica ao marxismo. A outra coisa que esse autor vai falar, no caso contra o marxismo, é com relação do resgate, que é necessário resgatar no marxismo a visão do cientista como produtor de conhecimento e, ao mesmo tempo, educador social e incentivador de atitudes políticas, né? Essa proposta do autor, na verdade, é uma crítica com proposta, né? Vai pensar o seguinte, ele disse, olha, a gente, enquanto marxista, não pode apenas pensar no conhecimento em si. Esse conhecimento tem uma prática e um cotidiano por trás, né? Que vai demandar não apenas uma crítica, mas proposições. E essa proposição ela deve vir com a educação social e deve incentivar atitudes políticas sobre o que está sendo produzido, né, na proposta daquela ciência, daquela tecnologia, né? E para a gente finalizar, eu trago uma observação que é própria do marxismo, que é a questão da praxis, a praxis como ação transformadora, né? Então, o autor vai trazer que um método de praxis vai combinar a análise disciplinada com a ação prática, ou seja, não é só crítica. A pesquisa não pode ser só crítica, ela tem que ser crítica e ela tem que ser propositiva à prática, ao cotidiano, à realidade, né? E aí, dentro dessa perspectiva, a gente precisa pensar nas pessoas, na sociedade, capacitar os sujeitos, se reapropriar ao mundo de vida, ao modo de vida dessas pessoas e o mundo ao qual ela vive, e se tornarem agentes autoconscientes no progresso socio-histórico. Bem, ele vai falar que existe uma elite, né, muito forte, e que essa elite ela esclarece, ela mistifica, né, mas é com a pesquisa crítica, né, que vai ser a base dessas teorias críticas que a gente vai ter utilidade prática o nosso conhecimento adquirido nas pesquisas, nas investigações, e que vai propor luta política pela liberdade, por aquilo que está sendo estudado, né? Então, gente, eu encerro aqui a nossa aula. Essa é a segunda parte, né? Espero que vocês possam ter entendido, né? São só 10 páginas para ser estudada hoje. Eu quero dizer para vocês que continue firme, né? A FATEM, ela tem esse compromisso de gerar qualidade no conhecimento, né? Da gente superar juntos isso, né? Assim, tá todo mundo de alguma forma, né, sofrendo, né? Por causa desse distanciamento, por causa da questão da renda, né? E eu incentivo a vocês a continuarem estudando, né?
a continuar presente, né, quem faz esse pagamento, né, continuar mantendo, porque é a forma também de sustentar toda a rede, né, de professores, de equipe técnica, que tudo isso está acontecendo não é porque a faculdade quer, né, mas porque o mundo inteiro está parando e se isolando para melhoria, né, para a saúde coletiva, né, para esse bem-estar de novo social acontecer mais uma vez. Então, assim, um beijo no coração, Deus abençoe a todos nós, né? Vocês possam aprender e continuar estudando. Na próxima aula eu vou colocar estudo dirigido para que vocês possam acompanhar e ser direcionado à prova, tá bom? A avaliação. Certamente essa avaliação vai ser adiada, mas eu gostaria que a gente ficasse firme, né? Continuando a estudar, já que a gente tem muito tempo livre, né? E vocês vão ficar com esse link para poder assistir mais vezes e aprender melhor. Um grande abraço e até a próxima.